Você sabia que a maioria dos alimentos que você come são fontes de carboidratos? Aquele pãozinho que você come todos os dias no café da manhã, ou aquela pizza que você sai para comer com seus amigos. Mas você já parou para imaginar como esses alimentos são metabolizados no organismo e como eles podem ser transformados em fontes de energia para o nosso corpo? Mas o que é um carboidrato, uma glicólise, ciclo de Krebs, oxidação fosforilativa? Mas antes de continuar assistindo o nosso vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. A respiração celular ocorre em 3 etapas: a glicólise, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Mas antes de começarmos a falar sobre essas etapas, é preciso entender o que é a respiração celular. A maioria das células morre se for interrompido o fornecimento de oxigênio, uma vez que esta molécula é utilizada nos mecanismos de energia. Nesse processo é formado o gás carbônico, que deverá ser eliminado pelo organismo, e esse meio é através da respiração. Na respiração pulmonar, ela é responsável por realizar as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico, entre os organismos e o meio, através do processo de inspiração e expiração. Já na respiração celular, ela compreende o mecanismo de obtenção de energia pelas células. Ou seja, ela é um processo em que as moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, a adenosina trifosfato, que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. Lembrando que a respiração celular ocorre somente na mitocôndria, sendo que, na glicólise, ocorre no citosol. No ciclo do ácido cítrico, ocorre na matriz mitocondrial, e na fosforilação oxidativa, ocorre na membrana mitocondrial interna. Ela pode ocorrer em 2 processos diferentes: a respiração aeróbica, que acontece na presença de oxigênio, e a respiração anaeróbica, sem a presença de oxigênio. É um processo aeróbico que quebra a glicose e gera água e gás carbônico como resíduos, além de acumular energia na forma de ATP. Ocorrem inúmeras reações químicas intermediárias até a formação dos resíduos finais, incluindo a perda de gás carbônico, a perda de átomos de hidrogênio e a formação de ATP. As principais vias do metabolismo de carboidratos podem começar ou terminar com a glicose. É necessário o entendimento das vias e de sua regulação, em virtude do importante papel desempenhado pela glicose no corpo. É o único combustível usado em quantidades significativas por algumas células especializadas. E, além disso, é o principal combustível do cérebro. Como os carboidratos são moléculas orgânicas, durante o processo de respiração celular, ela extrai essa energia química contida nessas moléculas. É essencial para manter o funcionamento do organismo, portanto, é a rota metabólica que garante liberação de energia. Voltando às etapas das vias metabólicas. Mas antes, vamos fazer uma coisinha. Agora vamos pedir a ajuda do nosso amigo Mapa. Se você vai a algum lugar, olha, eu posso te ajudar. Quem eu sou? Quem eu sou? É, isso mesmo. No mapa metabólico, podemos observar como ocorrem as interligações dos ciclos, da glicólise, do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa. Agora vamos acompanhar o passo a passo de todas essas etapas, que começa com a glicólise, que é uma via usada por todas as células do corpo para extrair parte da energia química inerente à molécula da glicose. A glicólise ocorre em uma sequência enzimática de 11 reações, que são divididas em 2 fases. A primeira fase vai até a formação de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Caracteriza-se como uma fase de gasto energético de 2 ATPs nas 2 fosforilações que ocorrem nesta fase. A segunda fase caracteriza-se pela produção energética de 4 ATPs em reações oxidativas enzimáticas independentes de oxigênio, utilizando o NADH como transportador de hidrogênio da reação de desidrogenação que ocorre. Embora a reação da hexoquinase consuma ATP, ela representa um bom início da glicólise, porque retém glicose como glicose 6-fosfato no citosol,
onde todas as enzimas glicolíticas estão localizadas. Os estéreos de fosfato são carregados hidrofílicos e, portanto, não podem atravessar membranas celulares. A fosforilação da glicose pelo ATP é uma reação termodinamicamente favorável e irreversível em condições celulares. A reação inversa não pode ser usada para sintetizar ATP. A reação seguinte, catalisada pela fosfoglucose isomerase, é facilmente reversível e não está sujeita à regulação. A 6-fosfofruto-1-quinase ou fosfofrutoquinase 1 catalisa a fosforilação dependente de ATP da frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bisfosfato. Essa enzima está sujeita à regulação por vários efetores e é frequentemente considerada a enzima regulatória-chave da glicólise. A reação é irreversível e usa o segundo ATP necessário para preparar a glicose. A frutose 1,6-bisfosfato aldose cliva a frutose 1,6-bisfosfato em uma molécula de dihidroxiacetona fosfato e uma de gliceraldeído 3-fosfato. Esta é uma reação reversível correspondendo a uma clivagem de aldol em uma direção e uma condensação de aldol na outra. A triose fosfato isomerase catalisa a interconvenção reversível de DAP e GAP. Com a transformação de DAP em GAP, uma molécula de glicose é convertida em duas moléculas de GAP. Essa reação catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase requer NAD+, e produz NADH. Como o citosol tem só uma quantidade limitada de NAD+, a continuidade da atividade glicolítica só pode ocorrer se NADH for reoxidado a NAD+. Caso contrário, a glicólise vai parar por falta de NAD+. Essa reação é totalmente reversível nas células. Na reação seguinte, a fosfoglicerato quinase produz ATP a partir do composto de alta energia 1,3-bifosfoglicerato. Esse é o primeiro ponto de produção de ATP na glicólise. Como duas moléculas de ATP foram investidas para cada molécula de glicose no estágio preparatório, e como duas moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato são produzidas a partir de cada glicose, todo o ATP investido é recuperado nessa etapa. Observe que a combinação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase e da fosfoglicerato quinase faz o acoplamento de uma oxidação com uma fosforilação sem o envolvimento de um sistema de membrana. A fosfoglicerato mutase converte 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. Esta é uma reação completamente reversível, na qual 2,3-bifosfoglicerato é um intermediário obrigatório no sítio ativo. A enolase elimina a água do 2-fosfoglicerato para formar fosfoenolpiruvato na reação seguinte. Essa reação gera um fosfato de alta energia a partir de um nível energético muito mais baixo. A piruvato quinase realiza outra fosforilação em nível de substrato. Essa reação não é reversível em condições intracelulares. A última etapa da glicólise é uma reação de óxido-redução fracamente reversível, catalisada pela lactato desidrogenase. O piruvato é reduzido para dar L-lactato e NADH é oxidado a NAD+. O acetil-CoA produzido nas vias catabólicas geradoras de energia da maioria das células é completamente oxidada a dióxido de carbono em um ciclo de reações denominado ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Esse ciclo também é chamado o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Antes que ocorra as reações do ciclo do ácido cítrico, ocorre uma descarboxilação. Temos um piruvato e para ele poder entrar na mitocôndria, ele libera uma molécula de dióxido de carbono, possibilitando a união de uma molécula de CoA com um piruvato, formando o acetil-CoA. A enzima que catalisa essa reação é a citrato sintase. Com a formação do acetil-CoA, é dado início ao ciclo de Krebs na matriz da mitocôndria. Ela integrará uma cadeia de oxidação celular, ou seja,
uma sequência de reações a fim de oxidar os carbonos, transformando-os em CO2. Com base na imagem do ciclo de Krebs, acompanhe o passo a passo de cada reação. Na primeira reação, temos a enzima citrato-sintase, que catalisa a reação de transferência do grupo acetil, proveniente do acetil-CoA, para o oxalacetato, ou seja, perdeu o CoA e o acetil se ligou ao oxalacetato, formando o citrato. Na próxima reação, teremos o citrato sendo transformado em isocitrato através da enzima aconitase. Na terceira reação, ocorre a conversão do isocitrato em alfa-cetoglutarato. Durante a conversão, ocorre a liberação de dióxido de carbono e formação de NADH e H+. A enzima responsável pela essa reação é a enzima isocitrato desidrogenase. Na quarta reação, teremos a conversão do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. O ácido alfa-cetoglutarato passa por uma descarboxilação e é catalisada pelo complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Ou seja, o alfa-cetoglutarato ele ganhará uma molécula de CoA. Mas para isso acontecer, primeiramente ele perderá uma molécula de dióxido de carbono e, consequentemente, a molécula de NADH será formada, pois a molécula de NAD será reduzida em NADH+, e terá a formação do succinil-CoA. Na quinta reação, teremos a conversão do succinil-CoA em succinato. Essa reação será catalisada pela enzima succinil-CoA sintase. Nessa reação, teremos a liberação de dióxido de carbono e a formação do FAD e NAD. Mas para isso acontecer, é necessário a perda do CoA. Com a saída desse CoA, uma reação ocorre onde um fósforo inorgânico se liga a uma molécula de GDP, ou seja, uma molécula energética, semelhante ao ADP. Então, quando recebe uma molécula de fósforo, formará o GTP, que posteriormente transfere sua energia para a molécula de ADP, produzindo um ATP. Para ocorrer a sexta reação, é necessário a formação de FADH2. Desse modo, essa reação é catalisada pela enzima succinato desidrogenase. Então, o succinato perderá 2 hidrogênios, formando o FADH2 e posteriormente formando o furamato. Na sétima reação, teremos a conversão do furamato em malato. Essa reação ocorre da seguinte maneira: o furamato receberá uma molécula de água, ou seja, ele será hidratado e, consequentemente, formará o malato. Lembrando que a enzima que catalisa essa reação é a enzima furamase. E por último, teremos a oitava reação, que será a conversão do malato em oxalacetato. Aqui, veremos que o malato perderá uma molécula de hidrogênio, formando o NADH e H+, sendo assim, formando o oxalacetato. A cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons é formada por um conjunto de moléculas transportadoras localizada na membrana interna da mitocôndria e que intervém no transporte de elétrons ou na translocação de prótons de um dado NADH ou FADH2 para o aceitador final, o oxigênio. As moléculas de NADH ou FADH2, formadas durante várias fases da respiração aeróbica, transportam hidrogênio que se dissocia ao nível de membrana interna das mitocôndrias. Os íons de hidrogênio, H+, são liberados para a matriz mitocondrial e os elétrons são transferidos para a cadeia transportadora, iniciando um fluxo de elétrons. No caso do NADH, os elétrons são cedidos a primeiro transportador de cadeia transportadora, enquanto que no caso do FADH2, os elétrons são transferidos para o segundo transportador. Os transportadores de cadeia respiratória encontram-se ordenados na membrana de acordo com a sua afinidade para os elétrons. Assim, cada transportador de cadeia respiratória tem maior afinidade para os elétrons do que o transportador anterior, de maneira que o transportador de elétrons se faz numa única direção, na direção do oxigênio que os capta. E aí, galerinha, gostaram do nosso vídeo? Ou ainda tem uma dúvida bem pequenininha assim? Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Caso contrário, dê um super like pra gente e divulga o nosso vídeo. Tchau, tchau!